Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 29, do 38 ao 46. Êxodo capítulo de número 29, do versículo de número 38 ao versículo de número 46. Estamos meditando sobre o culto que agrada a Deus. Já falamos sobre todos os aspectos, os utensílios do culto, o seu significado. E este texto, ele nos mostra, o único desse trecho de instruções sobre o tabernáculo, que traz estatutos sobre as ofertas a serem dedicadas ao Senhor, ofertas contínuas. Especialmente em Levítico, que Deus vai trazer a instrução detalhada de como esse culto deve ser realizado. Lembremos-nos que o culto na Velha Aliança era oferecido por meio de sacrifícios. Sacrifícios que eram oferecidos diante de Deus, e há vários tipos de sacrifício, e nós tratamos disso em parte na semana passada. Mas aqui o que nós temos é uma manifestação especial de Deus como o fogo consumidor. Nós já temos falado sobre isso, porque essa é uma figura constante aqui no Sinai. É uma figura constante nesse momento em que Deus está ratificando, sancionando a sua aliança com o seu povo. E mais uma vez nós teremos um aspecto do fogo consumidor, que é o fogo consumidor como expressão da misericórdia divina. O que é, de fato, um mistério, uma maravilha. Porque sabemos que o primeiro significado do fogo é juízo. Mas aqui o fogo consumidor vai se manifestar como misericórdia divina, e isso traz algumas implicações para o nosso culto. Lembremos-nos que o que temos aqui no texto é Deus instruindo como o seu povo deve cultuar no contexto da velha aliança. Diz assim então a palavra de Deus: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável. Oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Amém. Vamos, mais uma vez, queridos, orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos ensinados por ti, de nos assentarmos aos pés de Cristo, como fez Maria, irmã de Marta e Lázaro, para ouvir os seus ensinamentos, por meio do teu Santo Espírito, que fala pela tua palavra. Dá-nos um coração atento, Senhor. Abre-nos o entendimento, capacita-nos a compreender a grandiosa realidade que temos quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, realidade esta que irradia para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a entender como o fogo consumidor, habitando entre nós, é também
uma manifestação da misericórdia divina. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, numa exposição anterior, intitulada Fogo Consumidor, baseada em Êxodo 19, de 8 a 20, nós aprendemos algumas verdades apontadas por essa expressão, que é usada na Escritura mais de uma vez e que descreve a teofania do Sinai. Em Êxodo 24, no verso 17, nós vemos desde Êxodo 19 esse fogo consumidor sendo descrito. Um monte fumegante, trovões, relâmpagos, um clangor de trombetas, um terremoto a abalar o monte. Mas de maneira bem clara, no capítulo 29 ou 24, no versículo 17, nós vemos Moisés descrevendo a glória de Deus no cume do Sinai. Ele diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Um fogo que, se você se achegar a ele, você será consumido por ele. Antes de tudo, nós vimos, meus irmãos, que a expressão fogo consumidor está relacionada ao zelo de Deus pela sua santidade e ao seu juízo contra o pecado. Seja o juízo purificador, o corretivo, como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, como está em Malaquias 3:2, seja o seu juízo destruidor, como aquele fogo que não deixará nem raiz, nem ramos ao final da história, aplicado aos seus inimigos, os pecadores impenitentes, conforme está escrito em Malaquias 4, verso 1, que diz: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Na exposição dessa narrativa que eu mencionei, a exposição intitulada Fogo Consumidor, acerca da teofania do Sinai, nós vimos alguns princípios a partir daquilo que o Senhor fala a Moisés naquele texto. Nós vimos primeiramente que, como fogo consumidor, Deus convoca seu povo adquirido a se aproximar dele e prestar-lhe culto. Deus convoca o seu povo a se aproximar desse fogo consumidor da sua presença para lhe prestar culto. Vimos, em segundo lugar, que Deus exige santidade desses que se aproximam dele. Em terceiro lugar, vimos que Deus, como fogo consumidor, também estipula os termos pelos quais ele deve ser adorado e obedecido, de modo que ele não destrua o adorador. Vimos ainda que, em quarto lugar, que como fogo consumidor, Deus destrói tanto o pecado como o pecador, que deste não se aparta. E por fim, vimos que como fogo consumidor, Deus provê um mediador para que não sejamos consumidos pela sua ira. O seu fogo precisa arder, o seu zelo não deixa de queimar, a sua ira jamais se apagará, mas ele ordena um mediador para que não sejamos consumidos pelo fogo da sua santidade. Nós já vimos, meus irmãos, que aquela glória em forma de um fogo consumidor no cume do Sinai haveria de baixar e pousar no tabernáculo sobre o Santo dos Santos, por cima do propiciatório. Como poderia aquele que é fogo que consome, assim o Senhor vai se referir a si mesmo em Deuteronômio 4:24, como poderia aquele fogo que consome habitar entre o seu povo e não o consumir? Você pode perceber que nas narrativas, sobretudo em que Israel desobedece, é muito comum você ver a glória do Senhor brilhou ao redor do arraial. Às vezes o fogo do Senhor lambeu o arraial. Frequentemente o Senhor vai se manifestar assim. E há uma manifestação contínua que vai acontecer no tabernáculo. Como pode esse fogo habitar no meio do povo e não o consumir? O nosso texto, ele nos mostra a lei cerimonial que responde a essa questão. O Senhor ordena aqui, no trecho que lemos, que a fim de que a sua glória, a sua santidade, não consumisse os filhos de Israel, era necessário que se oferecessem continuamente 2 cordeiros em holocausto.
Essa era a condição, um pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Essa era a condição estabelecida por Deus para a manifestação da sua presença santificadora no meio do seu povo. Conforme os versos 42 e 43, aqui desse texto, o Senhor Deus, perante aquele fogo, o Senhor Deus manifestaria a sua glória a Israel. O Senhor falaria a Israel. Então você vê aqui todos os elementos do culto. Você vê a expiação dos pecados, você vê a consagração, você vê o Senhor Deus diante desse holocausto, falando, veja, este será, diz o verso 42, o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação. Lembra, a tenda aqui, às vezes a expressão tenda da congregação se refere a todo o complexo, desde o cercado para dentro. Às vezes a expressão se refere apenas ao tabernáculo, certo? Mas aqui a expressão se refere a todo o cercado, a tenda da congregação, a porta, porque o altar do holocausto, ele ficava exatamente próximo à porta da tenda da congregação, aquele reposteiro, certo? E veja o que ele diz: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. O Senhor se encontra com o seu povo no culto solene para falar a ele. Isto diz alguma coisa para você, né? O Senhor fala ao seu povo, mas ele fala ao seu povo porque o holocausto contínuo está diante dele. Ele continua dizendo: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Veja, eles vão ser santificados. Deus está dizendo que perante aquele fogo, o Senhor Deus manifestaria a sua glória, ele falaria ao seu povo, ele santificaria o seu povo. É preciso que você deixe aí também aberto em Números capítulo 28, porque ali temos um detalhamento maior da mesma oferta, ou do mesmo rito. Em Números há uma repetição desse rito, do versículo 1 ao versículo 10. Nós não vamos ler todo esse capítulo, porque ele diz aí exatamente o que Moisés fala também em Êxodo 29, mas eu queria destacar especialmente os versos 9 e 10, que trazem um detalhe que não temos em Êxodo, e que precisamos para iluminar o contexto. Ele diz: no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação é holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Todos os dias eram 1 cordeiro pela manhã e 1 à tarde. No sábado seriam 2 pela manhã e 2 à tarde. Por quê? Porque este é o dia do encontro. Então, aquele holocausto diário, ele tipificava a vida do crente no seu dia a dia. E que é um culto, é um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas aqueles cordeiros, aquele holocausto no sábado, ele apontava para esse dia especial, que é o dia de hoje, já aplicando a nova aliança, o dia do Senhor, quando deve haver uma dedicação dobrada. Presta atenção, povo de Deus. Uma dedicação dobrada ao Senhor em culto. Este é o ponto aqui. Então, devemos trazer essa pergunta: qual é então o significado do fogo contínuo do holocausto? E por que ele deveria ser aceso sempre? E quais as implicações disso para a vida espiritual do povo de Deus? Bem, eu quero começar estabelecendo o princípio geral. Eu quero que você lembre, mais ou menos, tente lembrar aqui tudo o que a gente falou, não com detalhes, mas as verdades gerais. Considerando que o tabernáculo como um todo é uma réplica do santuário celestial, nós vimos isto, não é? E é também uma manifestação em miniatura da glória que habitava no Sinai. E levando em conta ainda, meus irmãos, que em cada seção do tabernáculo
temos a presença do fogo. Veja, nós temos a presença do fogo. Logo que o povo atravessa o reposteiro, porque o adorador podia chegar até o altar do holocausto, o que ele vê? O fogo no altar. E depois, quando o sacerdote adentra o santuário, ele vê o quê? Fogo no altar do incenso. Fogo e fumaça. Uma fumaça odorífera, né? Uma fumaça cheirosa, que invadia o Santo dos Santos. E quando o sumo sacerdote, e quando o povo olhava de fora sobre o Santo dos Santos, ele tinha o quê? A nuvem do fogo consumidor. Então você tem fogo na entrada, fogo no santuário e fogo no Santo dos Santos. E sempre crescendo. Você tem o fogo do holocausto, você tem o fogo da intercessão e você tem o fogo da glória de Deus, do trono da glória de Deus. Então, considerando, meus irmãos, que o tabernáculo ele vai ser uma manifestação móvel, uma manifestação em miniatura da glória que habitava no monte, levando em conta ainda que cada seção do tabernáculo tem a presença do fogo no altar de bronze, no altar de incenso, e sobre a arca com os querubins de glória, na nuvem de glória, podemos concluir que o holocausto contínuo é uma ilustração, é mais uma ilustração da presença de Deus como fogo consumidor. Na verdade, por todo o percurso dessa presença de Deus, desse lugar santo, o povo tem esse contato. Alguns não diretamente, porque no santuário só o sacerdote e no Santo dos Santos só o sumo sacerdote, embora o povo visse lá de fora a nuvem de glória. Então, é interessante isso, porque diante disso tudo, nós só podemos concluir que o holocausto contínuo é uma ilustração da presença de Deus como fogo consumidor, porém, como expressão da sua misericórdia. Sim, o seu juízo também está presente ali, mas a sua misericórdia está sendo revelada. Por quê? Porque esse fogo não consumia os filhos de Israel, ele consumia vítimas substitutas em lugar de Israel. Dessa verdade geral, que o fogo consumidor é a expressão da misericórdia de Deus, nós podemos observar 3 implicações que servem também para nós hoje, no que diz respeito ao nosso culto, tanto ao culto solene, como ao nosso culto diário, oferecido a Deus por uma vida de santidade e obediência. Ou seja, a respeito do nosso relacionamento pactual com Deus. Então, eu queria trazer aqui 3 princípios que nós aprendemos aqui com essa lei do holocausto. Primeiro princípio, como expressão da misericórdia divina, o fogo do holocausto apontava primeiramente para o acesso contínuo à presença de Deus. Então esse é o primeiro princípio. Como expressão da misericórdia divina, o fogo do holocausto, ou o holocausto, aponta para o acesso contínuo à presença de Deus. Aquele fogo precisava queimar, meus irmãos, continuamente, para que não houvesse bloqueios para a presença de Deus. Deus está dizendo, é preciso que uma vítima substituta, é preciso que um substituto seja morto todos os dias, para que a minha ira não consuma, a minha santidade não destrua vocês. Eu quero que vocês tenham acesso contínuo, e é preciso que haja memória de um sacrifício expiatório, de um sacrifício substituto, de um sacrifício vicário, para que a minha ira seja satisfeita, a minha justiça seja satisfeita, e assim vocês tenham acesso contínuo. Nós sabemos que uma cerimônia do derramamento de sangue antecedia, inclusive, o oferecimento dos cordeiros, e ela já simbolizava a expiação. E o que é a expiação? Devemos lembrar, a expiação é o ato ou efeito de reparar o pecado mediante castigo, pena ou penitência. E não pense em penitência naquele conceito católico. A palavra penitência vem do latim, significa arrependimento. São atos que demonstram o meu arrependimento.
Expiação é o ato ou efeito de reparar o pecado mediante castigo, pena ou penitência. O ato de sofrer as consequências de pagar o pecado. Então, a partir dessa cerimônia de consagração dos sacerdotes, todos os dias os cordeiros deveriam ser imolados, meus irmãos. E por meio do sangue do cordeiro, é isso que Deus está transmitindo, o acesso contínuo à presença do Deus Santo era garantido ao pecador crente. E era garantido que ele continuasse vivo. Uma das experiências mais comuns no Velho Testamento, quando você vê as narrativas das teofanias, que são as manifestações de Deus, é quando aqueles que viam a Deus, todos aqueles que viam a Deus, eles achavam que iam morrer. A gente vê isso desde Gênesis, por exemplo, capítulo 32, quando Jacó tem um encontro com Deus, ele luta com Deus, ele acha que vai morrer, porque ele, depois que passa ali, sobrevive, ele atravessa Peniel, manquejando da coxa, e ele chama aquele lugar Peniel, que significa face de Deus, e ele diz, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva, eu não morri. Quando os pais de Sansão têm uma visão do anjo do Senhor, descobrem que estão vendo a Deus, eles falam, vão morrer. Quando Isaías viu o Senhor, ele diz, ai de mim, eu vi o Senhor. Mas Deus está dizendo aqui, olha, vocês vão ver a minha glória, e vocês não vão ser consumidos, vocês vão ter acesso contínuo, mas o que garante a vocês esse acesso? Essa expiação que é feita pelo sangue do holocausto. A expiação, portanto, meus irmãos, era a garantia de que Deus poderia conviver com o seu povo sem consumi-lo pela sua ira. Então é por isso que simbolicamente uma vítima inocente havia sido imolada em lugar do pecador, e essa vítima era a provisão do próprio Deus, ela era queimada totalmente. Nós sabemos que o sangue de um cordeiro morto, nós sabemos disso, prefigurava o cordeiro vivo de Deus, que haveria de ser imolado pelos nossos pecados. A Escritura diz, lá em 1 de Pedro 1, 18 e 19, que pelo seu precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram e que atraía a ira de Deus. Assim, o fogo consumidor, aplicado ao holocausto, aplicado ao substituto, nos garante acesso contínuo à presença de Deus. Então, quando eles viam aquele fogo, Deus estava dizendo, eu estou garantindo que vocês vão ficar na minha presença, vocês vão ver a minha glória, vocês vão ouvir a minha voz, e vocês não serão consumidos, porque outro já recebeu a minha ira sobre si, em lugar de vocês. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como expressão da misericórdia divina, aquele fogo do holocausto também indicava a celebração contínua da presença protetora de Deus. O acesso contínuo à presença de Deus e, em segundo lugar, a celebração contínua da presença protetora de Deus. Eu quero acrescentar isso. E como isso se dava, como essa celebração se dava? Por meio da adoração. Devemos lembrar que todas as vezes que vemos um sacrifício sendo oferecido, é o culto que está sendo feito. O povo ficava de fora, quando aquele holocausto, quem oferecia era o sacerdote. Quando era um sacrifício pacífico, oferta pelo pecado ou pela culpa, era o ofertante que adentrava ali, colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo simbolicamente seus pecados, e o sacerdote cortava o pescoço dele, derramava o sangue dele numa bacia e derramava a base do altar. Mas o holocausto diário, ele era oferecido pelo sacerdote, o povo ficava ali, enquanto isso o povo louvava, o povo adorava, o povo orava, o povo acompanhava aquele rito fora ali propriamente do tabernáculo, mas dentro daquele átrio. Então, aquele ato era um ato não só de expiação, mas era um ato de adoração.
o oferecimento do holocausto era um ato de adoração. Porque Deus estava presente no meio do arraial, ele está indicando que o seu povo deveria estar em contínua adoração, celebrando a sua presença protetora. Esse ato de queimar o animal totalmente, ele simbolizava também a adoração do povo. O seu povo deveria, já que ele pode estar na presença do Deus Santo, do Criador do universo, do grande eu sou, eles deveriam celebrar, eles deveriam festejar isso. Eles estavam na presença do seu Redentor. Então eles deveriam celebrar a sua presença, porque aquela presença era que os protegia. Aquela presença poderia matá-los, meus irmãos, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, aquela presença antes os protegia. Como observa certo autor, o campo de Israel descansava com toda a segurança a noite inteira sob o abrigo do cordeiro oferecido em holocausto no altar. Eles podiam repousar sem temor, pois havia um aroma agradável subindo para Deus a favor deles. Havia uma baliza de fogo ardendo diante dos olhos de Deus, sob o qual se podia descansar. E nenhum inimigo poderia prevalecer, nenhum poder das trevas poderia fazer-lhes mal, por causa da proteção que lhes era oferecida através daquele sacrifício. A palavra holocausto, meus irmãos, ela vem de um verbo hebraico que significa subir. É uma oferta que sobe. A ideia é que a fumaça, o cheiro daquele cordeiro queimando, ele sobe e é aspirado pelas narinas de Deus. Veja, ele diz, é holocausto, verso 41, é de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, de aroma agradável, agradável a Deus. Então, é um ato de adoração. Como é que vivemos na presença de Deus? Nós vivemos em contínua adoração. E é assim que nós celebramos. Nós celebramos ao Senhor de maneira especial no dia do Senhor, mas durante toda a semana nós precisamos continuar celebrando a presença do Senhor em nossa vida de obediência. Em nosso trabalho, em nossa escola, nos afazeres domésticos, tudo o que fazemos é para agradar o Senhor. E é isso que o Senhor estava dizendo para Israel, olha, eu estou presente no meio de vocês, então vocês precisam continuamente celebrar, desfrutar da minha presença. E o holocausto, ele simbolizava isto. Em terceiro lugar, meus irmãos, como expressão da misericórdia divina, o fogo também, ele expressava a consagração total e contínua ao Deus que estava presente no meio do seu povo. Consagração total e contínua ao Deus presente no meio do seu povo. A adoração envolvia consagração. Como é que sabemos disso? Vocês talvez já saibam, a maioria pelo menos, que o holocausto era um tipo específico de sacrifício, né? Cada tipo de sacrifício tinha uma forma de ser oferecido. E o holocausto era um sacrifício que era queimado totalmente até as cinzas. O sacrifício pacífico, por exemplo, o sacrifício de expiação pelos pecados, por exemplo, a novilha que foi oferecida lá na consagração de Arão, parte dela era queimada no altar, parte era queimada fora do arraial. O sacrifício pacífico, apenas a gordura do animal era queimada. Parte do animal era dado para o sacerdote e parte era comido pelo ofertante numa refeição sacramental. Esse era o sacrifício pacífico. Mas o holocausto, ninguém comia. Simbolicamente, só o Senhor. Ele era queimado até virar cinzas. Então é por isso que o cordeiro ficava ali. Quando aquele cordeiro virava cinza, já era hora de oferecer o outro. E assim não deixava de haver um cordeiro queimando no altar. Então, isto tudo aponta, meus irmãos, esse fato do holocausto ser um sacrifício totalmente queimado sobre o altar, indica o total comprometimento, a total consagração do povo de Deus
em reconhecimento do senhorio de Javé. Esse comprometimento exigia, obviamente, uma vida de santidade, de obediência e de temor. Uma vida, usando o termo dos reformadores, coram Deo. Isto quer dizer que quando nós saímos do culto, e este é um momento especial, mas como saímos daqui, o efeito desse culto tem que durar toda a semana. Nós temos que viver aquilo que aprendemos, que cantamos, que falamos, que nos comprometemos diante de Deus a fazer. Ou seja, a liturgia, essa liturgia elaborada para nos relembrar a história da nossa salvação, para nos relembrar quem é o nosso Deus, essa liturgia tem que se transformar em liturgia da vida. Tudo que nós fazemos, até brincar, viu, crianças? Até brincar tem que ser para a glória de Deus. É para se divertir? É. Mas você tem que brincar de uma forma que glorifica a Deus. Você não pode brincar machucando, brincar encrencando. Senão você não está glorificando a Deus. Você pode estar até se divertindo, mas Deus não está sendo glorificado. Entendeu? Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Nós estudamos, temos que tirar a melhor nota, estudar mesmo, não ter preguiça e fazer isso por amor e obediência a Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Tudo o que fazemos, meus irmãos, no trabalho, em casa, é um ato de consagração a Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos. E nós vemos isto no Novo Testamento. É isso que Paulo fala em Romanos 12. Depois de falar de toda a obra redentora de Cristo, em Romanos 12, verso 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, veja, agora o seu corpo é o sacrifício. Esse é o ponto. Eu rogo que vocês apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, é a expressão que usa a figura do holocausto. Mas ele não está dizendo que é um sacrifício que eu vou morrer, é um sacrifício vivo, é o sacrifício da vida. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos, deve agradar ao nosso Deus. E é isso que o holocausto diz. Se eu estou na presença de Deus, se eu tenho esse acesso à presença do grande eu sou, eu devo celebrar e eu devo viver uma vida consagrada. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos o Senhor Deus nos ensinando como podemos e como devemos viver na sua presença. É isso que ele está dizendo. Como devemos viver no dia a dia na presença. Lembra, sacrifício, holocausto diário, ele aponta para a vida diária do povo de Deus, para o que o povo de Deus deve fazer no dia a dia. E o que nós aprendemos, meus irmãos, é que isso tudo traz um fruto. Como fruto daquele holocausto, primeiramente, o Senhor Deus se manifestaria e habitaria no meio do seu povo. O Senhor encontraria o seu povo e o Senhor falaria ao seu povo. Observe no verso 42. Então, como fruto desse holocausto contínuo, desse fogo consumidor, que manifesta a misericórdia divina, Deus vem para falar ao seu povo. Deus mesmo, pessoalmente, fala ao seu povo. Ele diz isso, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ele falaria com Moisés, e Moisés transmitiria essa verdade do Evangelho. Sim, é o Evangelho. Ele está falando que um substituto morreu no lugar deles. Então ele vem para falar ao seu povo. Ele diz ainda no verso 43, que como fruto desse holocausto, desse fogo consumidor, o Senhor Deus também os santificaria pela sua glória. Ao falar ao povo, Deus revelaria seus atributos. E é assim que ele desvenda a sua glória, revelando os seus atributos. E essa glória, esse contemplar da glória, santificaria os filhos de Deus. Irmãos, é isso que temos em 2 aos Coríntios 3,18. É isso que temos ali. Lá está escrito, e todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transfigurados, essa é a palavra, de glória em glória, como pelo próprio Senhor, o Espírito. É isso que está acontecendo aqui. Eu vou lá, eu vou falar, pela minha palavra, veja, pela minha palavra eu vou manifestar a minha glória, eu vou revelar a minha glória, e eu santificarei os filhos de Israel pela minha glória. No verso 44 ele diz: consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Em terceiro lugar, como fruto daquele fogo contínuo, Deus então habitaria no meio do seu povo. Ele vem, ele fala, ele santifica o povo, para que o povo esteja apto a estar na sua presença, e então agora ele pode habitar no meio do seu povo. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E ainda, como fruto desse holocausto contínuo, ele se dá a conhecer. É então que o seu povo o conhece, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Relacionamento de aliança, de intimidade, onde o Senhor habita com o seu povo, o povo habita na presença de Deus. Isso tudo, meus irmãos, vai se cumprir na consumação. Nós já conhecemos a passagem que diz: eis o tabernáculo do Senhor, de Deus com os homens. Deus mesmo estará no meio deles, santificados pela sua glória. E como é que nós seremos santificados? Nós seremos semelhantes a Ele, diz João em 1 de João 3. Nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas, irmãos, esse processo de transformação, ele já começou na vida de todo crente, de todo regenerado. Ele ocorre por meio da santificação, e essa santificação depende, primeiro, do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que foi consumido em nosso lugar, abrindo acesso à presença de Deus. Em segundo lugar, ela se manifesta a nós, na medida em que Deus nos fala pela sua palavra, e nos santifica pela sua palavra. Deus nos transforma pela sua palavra, e transformados pela sua palavra, nós desfrutamos melhor da sua presença, nós o conhecemos. Nós precisamos andar com Deus para sermos por Ele transformados. E é por isso que nós devemos viver em consagração. E nesse dia, esse dia precisamente, naquilo que estamos fazendo aqui, nós estamos antecipando aquele dia final. Deus nos dá esse oásis, chamado Dia do Senhor, no qual, de maneira especial, nós contemplamos a glória de Deus. E eu quero concluir com aquilo que aprendemos ontem, lá na Quinta Igreja, com a exposição de Hebreus. Vocês lembram, meus irmãos, esse holocausto contínuo, ele é necessário para que tenhamos um diálogo com Deus. O culto é um diálogo com Deus. Um diálogo que se estabelece de modo especial no dia do Senhor e que continua durante a semana em nosso dia a dia. Mas é interessante que esse diálogo não é algo que provém de nós mesmos. Nós não temos condição de falar com Deus por nós mesmos. Quando ocorre o diálogo no culto, igreja, preste atenção. Vocês que estão na escola dominical, classe de jovens e adultos, catecúmenos, já ouviram sobre a união com Cristo. Nós só podemos ter esse diálogo com Deus por causa da união mística nossa com Cristo. Sabe por quê? Porque o culto é um diálogo entre o Pai e o Filho. Ele é um diálogo entre nós e Deus, mas ele é, antes de tudo, um diálogo entre o Pai e o Filho. Nós vimos isto na exposição de Hebreus pelo pastor Robério. No capítulo 1 de Hebreus, e eu quero encerrar com isso, você tem o pai falando ao filho, nos versos 5 em diante,
Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E por que ele diz isso? Porque o Filho se encarnou, o Filho veio para viver no meio do seu povo, para redimir o seu povo, a fim de trazer o seu povo de volta para Deus. O Filho está no meio da congregação. E o pai fala para o filho, tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, ele me será filho. Ele vai dizer isso para o filho. Mas no capítulo 2, o filho responde ao pai, tendo sido aperfeiçoado por sofrimento. No capítulo 2, versículo 11 a 13, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, referindo-se a Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aos meus irmãos eu anunciarei o teu nome. É Cristo quem está anunciando o seu nome aqui, por meio da sua palavra. Mas ele também canta, cantar-te-ei louvores. O autor de Hebreus está aplicando o Salmo 22, verso 22, ele está aplicando a Cristo, está colocando a palavra na boca do Filho. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quando nós nos cultuamos, Jesus está dizendo, aqui estou, Pai, aqui estamos nós, para te adorar. E esse diálogo, o Pai fala, o Filho responde, isso resvala em nós, porque estamos unidos ao Filho. Mas sabe por quê? Porque o Filho que uma vez por todas se ofereceu, faz memória contínua perante o Pai do seu sacrifício. Ele não é sacrificado várias vezes. Na ceia não há um novo sacrifício de Jesus. O sacrifício foi uma vez por todas, mas há uma memória contínua. Então Cristo está à destra de Deus, seu corpo humano está na presença de Deus, mas Cristo enviou o seu Espírito. E por meio do seu Espírito, o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo, ele está no meio da congregação. O fogo contínuo aponta para esse Cristo, veja, que está vivo, mas que foi morto. Você lembra quando João vê um cordeiro vivo, mas que tinha sido morto? Ele está vivo, mas a memória da sua morte está diante do Pai. E é por isso que podemos desfrutar da presença de Deus. O fogo contínuo é a expressão da misericórdia divina, porque ele é o fogo que ardeu sobre a vida de Cristo naquela cruz. E que é lembrado por Deus todos os dias. É por isso que no culto nós temos o momento da confissão. É por isso, crente, que você tem que chegar na hora. Porque você perde a mensagem repetida. Você tem que chegar na hora. Porque você tem que chegar na hora que nós reconhecemos a presença de Deus, para tomar consciência de quem é o Deus presente. Você tem que tomar consciência de lembrar que você é um pecador, mas que o sacrifício de Cristo torna você aceito diante de Deus. Por isso você tem que estar no momento de confissão. E você precisa estar para celebrar a glória desse Deus e desfrutar dele. Esse é o alvo da nossa vida. E quando na segunda-feira você acorda, você tem que acordar e antes de tudo elevar o seu pensamento, a sua voz a Deus, ler a sua palavra, ter um tempo com Deus e ir para o seu trabalho dizendo, Senhor, eu quero oferecer a Ti tudo o que eu vou fazer hoje. E assim você celebrará a presença desse Deus. Até aquele dia do descanso eterno, quando celebraremos para sempre a glória de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra, meus irmãos, ao nosso coração, não só nos levando a valorizar o culto solene, mas ensinando-nos a continuar esse culto na vida, numa consagração diária, lembrando que o sangue do Cordeiro está sobre nós durante toda a semana, e celebrando isso, e consagrando a nossa vida a Deus através de santidade e obediência. Vamos orar. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, a cada um segundo a sua necessidade. Ó Senhor, enche o nosso coração de desejo, dessa que deve ser a nossa maior ambição,
viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.